Eu vou começar aqui uma apresentação que a temática é a reabilitação do nosso património, nomeadamente os pavimentos, em que eu vou fazer uma apresentação breve de soluções que nós comercializamos, de soluções que eu dimensiono para os nossos clientes a nível de reabilitação dos pavimentos do nosso edificado, sejam eles pavimentos de alvenaria, sejam eles pavimentos metálicos, sejam pavimentos mistos, pavimentos de madeira. Okay? Meu nome é José Lido Pereira, sou engenheiro civil, sou responsável pelo departamento técnico da Tecofix, estou ligado à empresa há cerca de 16 anos e o meu trabalho no dia-a-dia é fazer aconselhamento técnico, dimensionamento de soluções e também fazer alguns ensaios em obras e trocar algumas ideias com os colegas de profissão. Então, os pavimentos do nosso edificado a nível do património que nós temos, por exemplo, aqui em Lisboa ou nas grandes cidades, os pisos dos pavimentos que têm com alguns anos são pisos que apresentam algumas anomalias, nomeadamente deformações, pisos com baixa capacidade de carga para a sua utilização atual, porque muitas vezes nós temos espaços que eram habitacionais e neste momento são espaços que são criados para lojas, então temos que fazer ali alguma intervenção para aumentar a sua carga de utilização. As vibrações são muito elevadas, nomeadamente nos pavimentos que nós temos de madeira. Existem alguns problemas a nível do sismo, em que os pavimentos não foram dimensionados para tal, as suas ligações aos perímetros do edifício não estão garantidas, são simplesmente apoiados, em que a ligação perimetral não existe. Então, nós temos soluções que permitem resolver alguns destes problemas que existem a nível da construção atual. Falámos de soluções de piso misto, em que podemos falar de soluções de pisos de madeira, betão, aço, betão, ou simplesmente com o reforço do nosso pavimento de alvenaria, seja que tipo de alvenaria for, ou tipo uma solução mista de alvenaria aço, como vou-vos mostrar daqui a pouco. Pronto. Nomeadamente, os pavimentos mistos são compostos então por vigas, por lajes, por conectores para fazer a sua conexão entre os dois tipos de materiais, porque são materiais que trabalham de maneira diferente, a madeira trabalha de uma maneira, o betão trabalha de outra maneira, são comportamentos completamente diferentes que eles têm. No aço é mais irritante aquilo que acontece em relação aos dois tipos de materiais. Eu vou aqui apresentar soluções de piso e aço, betão, para soluções para uma reabilitação em que temos um piso completamente novo, para pisos já existentes em que temos aço e betão para pisos existentes, ou para pisos de madeira com conexões não rígidas, como está ali a explicar. Eu não vou explicar estes termos técnicos todos, ok? Porque o nosso público que nós temos aqui, já tive a tentar sondar, alguns são colegas de profissão, outros não têm alguns conhecimentos mais a nível de engenharia, mas eu vou tentar ser simplesmente mais breve na designação de algumas coisas que aqui estão descritas. O princípio de funcionamento de um piso misto, como vocês sabem, é muito simples. O piso, sujeito à carga, está sujeito à deformação. E se aumentar a carga, a deformação vai ser cada vez mais elevada, não é? Dependendo do tipo de apoio que nós temos ali. Com a conexão, nós conseguimos aumentar a carga útil que nós temos no pavimento, diminuindo a sua deformação, ou seja, diminuindo a flecha do piso. O piso poderá ser de vários tipos de materiais que nós vimos, ok? Sendo um piso misto, eu por exemplo, tendo um piso de aço, betão, o meu diagrama de tensões são diagramas independentes. Okay? Eu fazendo a conexão com os nossos conectores que eu dimensiono para as lajes, o meu diagrama de tensões vai alterar. Okay? Como está ali representado aqui. Passo de uma situação destas para uma situação destas, em que seja o meu eixo neutro,
Este nota para o cálculo de momentos passa desta posição para esta posição. Okay? Nomeadamente, um piso não ligado tem uma deformação de uma maneira, um piso ligado tem uma deformação de outra maneira, em que temos aqui um efeito underslip, porque o aço deforma de uma maneira, o botão vai deformar de outra, tal e qual como a madeira e o botão. Então, quais são as principais vantagens que nós temos numa situação de um piso misto? Maior resistência, maior rigidez, maior distribuição de cargas, ou seja, conseguimos fazer uma distribuição de carga mais homogénea, um comportamento antissísmico, porque criamos um plano rígido em que conseguimos fazer sua ligação às paredes do edifício, em que conseguimos ter ali o efeito de caixa completamente homogéneo da nossa solução, o melhoramento do isolamento acústico, em relação ao fogo temos melhor compatibilização, inércia térmica mais elevada, maior leveza, ou seja, temos um piso menos pesado para o nosso edifício, mais económico a nível da solução construtiva e mantemos o valor estético e patrimonial do edificado. Este ponto 10 é muito importante. Ou seja, aqui para uma solução de madeira-betão, uma situação de uma ligação viga-betão sem ligação, tenho aqui uma carga máxima de cálculo de 280 kg por metro quadrado, com uma conexão com os conectores devidamente calculados, consigo aumentar aqui a carga admissível para 700 kg por metro quadrado. Okay? Isto aqui estamos a falar de uma lâmina de compressão de 5 cm, qualquer coisa do género. Okay? Esta carga de 700 kg só era possível com o aumento da secção da viga, com esta diferença em relação àquela. Okay? Isto para edifícios novos tem algum sentido a gente dimensionar este tipo de soluções em que conseguimos diminuir as vigas e conseguimos ter uma carga admissível significativa. Na reabilitação dos edifícios, sabendo o que lá temos, conseguimos dizer que, com a minha solução, consigo ter uma carga admissível de 700 kg por metro, ou 7 kN por metro quadrado. Okay? E, claro, diminuímos as deformações obtidas na laje. Ok? Isto é aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, numa laje de madeira, que é aquilo que existe agora no nosso edificado, a nível de reabilitação das zonas históricas, temos muitos edifícios deste género, em que temos grandes deformações dos pavimentos, ok? Introduzindo este tipo de solução, conseguimos, caso alguma viga tenha alguma cedência, conseguimos diminuir então estas deformações. Pronto, com uma solução deste género. Aqui, vou ver se isto... Aqui eu tenho um videozito para vos mostrar daquilo que eu estava a falar, da ligação do pavimento misto com a ligação perimetral ao edifício. Em caso de sismo, o que é que acontece? Normalmente, as vigas são simplesmente apoiadas, consideramos simplesmente apoiadas, mesmo que elas estejam ligeiramente encastradas, eu considero que aquilo é simplesmente apoiado. E aquilo que acontece na atualidade, vem um sismo, não há ligação perimetral. Claro, isto é exagerado, mas é aquilo que acontece. Com uma conexão e com uma lâmina de compressão de betão, criamos um plano rígido, okay? Mas não temos a ligação perimetral do edifício ainda. Com a ligação perimetral, mas sem conexão, no caso de um abalo,
o resultado é o mesmo. O ideal, conexão entre os materiais do piso misto, seja madeira, seja aço, betão, ligação perimetral com lâmina de compressão. Consegue-se um efeito de caixa, consegue-se uma resistência muito superior a nível das ações sísmicas. Não quer dizer que isto não vá cair, mas resiste mais. Okay? Conseguimos ter ali alguma resistência significativa do nosso pavimento. Ou seja, isto está previsto no Código 8, a ligação perimetral, as horizontais. Este tipo de ligações perimetral, eu vou falar daqui um bocadinho em relação a elas têm que ser efetuadas com produtos específicos, têm que ser efetuadas de maneiras específicas, nomeadamente na reabilitação é feito com a utilização de argamassas especiais ou buchas químicas para as ligações dos varões nervorados à lâmina de compressão. Essas buchas químicas que são utilizadas normalmente devem ser buchas químicas com algumas certificações específicas, nomeadamente certificações sísmicas para varão nervorado, porque não existem certificações sísmicas em C1 e C2 para ferro para varão nervorado, ou seja, são simplesmente certificações específicas para aquele tipo de varão. Isto não funciona como varão roscado. Fazer uma ligação deste género com varão roscado não é válido para esta situação de uma ligação perimetral. Okay? Tem que ser com varão nervorado, uma bucha química especial certificada para aquele tipo de varão. Okay? As buchas químicas que utilizamos para esse tipo de ligações são buchas químicas que poderão ser epóxis puras, 100%, como poderão ser epóxis acrilatos. Há diferenças, dependendo do tipo de suporte que nós temos, que seja um betão, que tipo de betão, que tipo de alvenaria, se é cheia, se não é cheia, e o que é que nós temos lá, ok? Ou seja, tudo o que nós pretendemos aqui garantir com a minha solução, ou com a nossa solução, é simplesmente a criação de um plano rígido ali no piso, para evitar situações deste género, caso aconteça forças horizontais provocadas por um sismo. Em relação às ligações perimetrais, é aquilo que eu estava a explicar. Numa situação destas, temos aqui uma situação de uma reabilitação aqui com conectores para um piso de alvenaria ou de betão, ok? Que este tipo de conector é diferente deste, que é para um piso de madeira, em que temos aqui um pormenor das ligações perimetral com bucha química, os afastamentos devidamente calculados e aqui nos cantos. Pronto. Este tipo de soluções é ótimo para nós utilizarmos, por exemplo, aqui nas cidades em que não temos, muitas vezes o que se vê é a destruição daquilo que existe interiormente e depois fazemos a contenção das fachadas e fazemos então, começamos a reconstruir as lajes internamente, piso a piso, e vamos crescendo. Com o nosso tipo de soluções, muitas vezes não temos necessidade de fazer situações deste género, destruir tudo cá por dentro, fazer contenções de fachadas. Não. Se eu quiser reabilitar um piso de madeira que eu lá tenho, consigo reabilitar o piso de madeira sem destruir tudo o interior do edifício. Seja o piso de madeira, seja um piso de alvenaria, consigo reabilitar tudo e consigo muitas vezes, o piso de baixo está habitável e eu faço a minha reabilitação do piso não interferindo com o piso de baixo. Consigo fazer escoramento no piso superior. Okay? Ou seja, eu consigo preservar um piso deste género. Este é o teto, o que foi reabilitado está por cima. É com uma lâmina de betão, seja um betão C25-30, seja um betão leve, seja um betão estrutural. Okay? Então, aquilo que eu estava a falar dos pisos de madeira, podemos, então, numa situação deste género, colocar aqui os conectores, fazer aqui a conexão, sempre com uma tela entre os dois materiais. É uma tela transpirável, que é para proteger a madeira da umidade. Essas soluções têm que ser sempre armadas
Isto é calculado. Os conectores podem ser colocados diretamente entre o soalho e as vigas, entre as vigas principais ou vigas secundárias, dependendo do tipo de solução que nós temos. Podem ser colocadas diretamente na viga, como podem ser aqui simplesmente colocadas no sítio em que elas vão ser colocadas. Há diferença no cálculo e naquilo que nós pretendemos a nível da carga de utilização. Esses conectores, esses conectores diretamente nas vigas e os conectores diretamente em cima dos soalhos são conectores diferentes. A base, a chapa base, uma maior que outra, ok? E logicamente, um tem mais resistência que outro. E este tem que ser mais alto que este, para vencer o soalho. Pronto. Os conectores, pronto, a nível do seu cálculo, obedece ao regulamento atual. Pronto, aqui neste caso, o código 5 é o código 2 é o código 4, depois em relação ao ácido é o código 3, pronto, e vai alternando conforme a estrutura mista que nós temos. Todos estes produtos são produtos certificados como a ETA, uma aprovação técnica europeia. Ok? Todos com as certificações máximas. A certificação sísmica dos conectores não tem sentido sim, é a sua ligação perimetral, ok? Mas isto está integrado dentro dos eurocódigos. Bom, qualquer tipo de solução deste género, antes de uma reabilitação no edifício existente, tem que haver uma análise daquilo que lá está. Nós temos que analisar se as vigas são capazes de resistir ao que vamos lá fazer. Claro? Então, tem que haver uma análise detalhada àquilo que nós temos, à madeira existente, qual é a sua classificação. Nós temos que classificar, porque eu vou dizer assim, eu vou fazer aqui um cálculo em relação a estas vigas, afastadas de X em X, mas estas vigas têm uma secção Y, mas essa secção é resistente ou não é resistente? Eu tenho que saber, tenho que fazer uma avaliação. Okay? Caso haja necessidade, poderá haver substituição de alguns elementos para novo. Muitas vezes acontece isto. Okay. Situações deste género, ataques de fungos. Okay. Tem que saber uma análise qual é a resistência daquilo que nós temos ali. Depois de ter a resistência, de ter o modelo, eu consigo, através do software, está disponível na página da Tecofix, que dá acesso ao software, está disponível o cálculo de uma solução deste género para madeira-betão, aço-betão ou de alvenaria, para qualquer tipo de solução mista que nós temos. Conseguem fazer o dimensionamento simplesmente alterando os parâmetros de entrada, colocando as forças que querem colocar. Podemos reforçar, temos uma solução do conector em cima das pranchas ou em cima das vigas. Podemos simplesmente dimensionar isto e ficar aqui com uma ideia de quantos conectores temos por metro quadrado naquela solução. Okay? E assim consigo até fazer uma estimativa de custo para a minha reabilitação. Sei se cada conector custa X vezes 4,8 por metro quadrado, facilmente chego à conclusão quanto é que eu vou ter que gastar naquela laje para fazer uma reabilitação deste género. O vigamento simples, foi aquilo que eu mostrei há bocado, mas poderá ser um vigamento duplo, com uma viga principal e vigas secundárias. Acontece isto muitas vezes em obras, mas pode acontecer em novo, okay? Em que, basicamente, as vigas secundárias vão descarregar na viga principal, as vigas principais têm outra secção, os conectores nas vigas principais têm outra dimensão em relação aos conectores colocados aqui. Estes conectores aqui têm sentido ser conectores em cima das pranchas e este em cima da viga. Claro que aqui um conector, se calhar, são conectores que têm para aí 10 cm ou 15 cm de altura, enquanto que esses podem ser conectores que têm só 4 ou 5 cm de altura. Okay? Pronto, então os conectores CTL Max em cima das pranchas, os CTL base em cima das vigas. Okay? Eles são fixos às vigas com parafusos, esses com parafusos de 10, porque eles têm que vencer este vão aqui, tem que ser parafusos maiores e parafusos com maior resistência, enquanto que estes aqui estão diretamente na viga, parafusos de 8. Okay? A sua colocação nas vigas. Aqui não tem a tela, mas só para vocês terem uma ideia, a sua colocação nas vigas é colocado um num sentido, outro no outro sentido, em sentidos opostos, que é para os parafusos furar um aqui, outro aqui, e outro aqui, outro aqui, que é para não criar um eixo igual, não criar fissuração da viga, do elemento de madeira. Ok?
eles têm essa configuração com esses ramos aqui, que é para fazer, caso haja algum efeito de deslizamento da laje de betão, não criar o deslizamento do plano. Isto é a sua colocação, como é que eles são colocados, como eu estava a dizer. Isto é uma laje e novo, porque isto também pode-se fazer isto no edifício novo. Okay? Vocês estão a ver que eles estão colocados aqui com desfazamentos. Aqui, e depois aqui vai levar então, está aqui a tela, em cima da madeira, e vai levar aqui então a laje do betão. Falámos de, aqui talvez 6 a 7 cm de laje de betão, mas temos 6 a 7 cm de betão em cima de um USB de 2,5 cm, 3 cm, com uma viga de apoio de 12 cm, e temos ali uma solução completa com pouca altura e com pouco peso. Okay. No edifício histórico, as reabilitações de edifícios históricos, soluções deste género, mantemos a madeira, okay. Aqui com a tela, as ligações perimetrais aqui, uma lâmina de betão de 5 cm, e temos ali um edifício histórico todo reabilitado, pronto a funcionar. Okay. Outros exemplos que eu mostro aqui, da colocação. Aqui a tela. A nossa tela, para a colocação dos conectores, ela é quadriculada. Em projeto eu digo assim, o conector tem que ser colocado de 10 cm. Se ela tem uma quadrícula, okay, de 6 em 6, eu facilmente sei que 2 em 2 é 12 e 12 cm e coloco ali o conector e sei, não precisa andar lá a medir. Okay? Conector em obra, colocado, para novo. Outras casas de obra, nós podemos colocar aquilo que está aqui, são placas de isolamento. Em cima da madeira podemos colocar placas de isolamento, ou seja, vamos aumentar nesta secção aqui a altura do betão, da lâmina de compressão. Aqui a lâmina de compressão continua a ser os tais, por exemplo, 5 cm, mas aqui poderia ter 7 cm. Okay? Vou aligerar a estrutura e vou dar um desempenho à estrutura acústico com algumas melhorias e térmico. Aqui mais uma vez a falar da ligação às paredes, ligação perimetral. Outro exemplo de uma malha armada, normalmente são com malhas eletrosoldadas de 20 por 20, mas poderá, isto no dimensionamento é que vai dizer que é aquilo que a gente pode ali colocar. Outro exemplo. Pronto. Em relação ao plano de escoramento, o plano de escoramento depois é previsto em projeto, nós podemos prever se poderá ser feito pelo piso baixo, como poderá ser feito assim, piso de cima. Okay. Imaginamos que aqui tem um comércio, eu vou manter aqui a minha laje, vou fazer aqui o meu tratamento, ponho a tela, ponho o betão, o piso baixo continua sempre a funcionar e eu fiz aqui a reabilitação do meu piso. Okay. Situações deste género consigo fazer. Edifícios em que não tenho... Vocês imaginam aquela imagem de há bocado, se tive de fazer destruição do interior de todo o edifício, eu aqui não fiz nada. Simplesmente reabilitei todo o edifício por dentro, sem fazer aquela destruição completa que há bocado vocês viram ali. Okay. Ligamento duplo já falamos há bocado. Pronto. Outras soluções, pois isto agora é tudo previsto em projeto, podemos aqui criar então vigas em cima das vigas principais. Okay. Reabilitações históricas, em vigamento duplo aqui com nas vigas principais, com os conectores com outra dimensão, em relação aos outros conectores nas vigas secundárias. Bom. Em relação à madeira, betão, é aquilo que eu tinha para mostrar isto, tenho muito mais para falar, mas isso tem que ser com mais tempo. Agora vou falar rapidamente dos pisos de aço e dos pisos de alvenaria. Os pisos de aço podem ser... Aço betão podem ser novos pisos, em que nós, podemos fazer então a tal destruição do piso, porque ele não é capaz, o piso tem muitos problemas e nós queremos alterar aquilo para uma solução de aço. Fazemos então, por exemplo, como está aqui, com uma ligação perimetral
de elementos de aço, ou então simplesmente com as vigas principais ou as vigas secundárias ir de parede a parede, então depois fazemos as vigas secundárias neste sentido, colocamos a chapa colaborante e claro, isto tudo tem que ser dimensionado e fazemos uma solução deste género. Chapa colaborante, os conectores devidamente calculados, com as suas armaduras aqui de reforço e a lâmina de compressão. Conseguimos aqui também fazer alturas de lajes mistas, alturas de 10 a 12 centímetros de laje, aqui, desde o perfil até ao cimo da laje, okay? Com resistências significativas. Claro que isto também tem a ver com o tipo de perfil que nós utilizamos. Se utilizarmos o perfil com o IPE 140, se calhar precisamos de afastamentos mais pequenos, precisamos de conectores com uma dimensão superior. Se falarmos que temos aqui IPEs 220 ou IPEs 300, se calhar aqui consigo fazer afastamentos maiores, os conectores são menos e consigo fazer aqui o tipo de solução. Basicamente, em relação àquilo que falámos na madeira, é exatamente a mesma coisa. Okay? Situação com conexão, tenho 400 kg por metro quadrado, uma situação deste ano com o IPE 240, simplesmente com a introdução do conector, passo a ter mais do dobro. Okay? Isto calcula-se, mas basicamente é isto que nós temos. Temos aumento de capacidade de carga. Se eu quiser ter esta carga aqui admissível, tenho que colocar aqui um IP 330. Para isto está aqui. Em que, como é lógico, ia ter aqui uma altura muito maior. E isso, o espaço é muito importante na reabilitação. Os tipos de conectores que existem os conectores tradicionais, são estes conectores que os nossos conectores não são soldados, são conectores colocados com fixação direta, em que são colocados com uma pistola, okay? Que trabalha com fulminante, em que não precisamos de energia para colocar os conectores, simplesmente precisamos da nossa ferramenta. Existe este tipo de conector, existe este tipo de conector. Este conector em V é um conector relativamente recente, que é o conector de diapasão. É um conector que funciona, tem uma... vou aqui mostrar. Aqui. Bom, basicamente, este conector é um conector que tem uma resistência de cerca de 30 kN ao corte, okay? Em PRD, enquanto que este tem uma resistência de alguns 60, aproximadamente, é mais do dobro. Ao corte. Depois, isto a nível de cálculo, traduz é que temos que utilizar menos conectores quando temos esta solução do que estes. Okay? Pronto, os conectores então são colocados com esta máquina, que é uma máquina que não depende de fios, não depende de nada, é muito fácil de utilizar e que são colocados aqui, até podemos aproveitar os conectores para fazer aqui algumas brincadeiras aqui com as armaduras. O nosso conector de diapasão, que é este conector aqui tem uma resistência superior, como eu estava a dizer, normalmente é colocado nas vigas principais, devido às suas grandes cargas que ele absorve. Pronto, ele tem uma configuração especial aqui para colocar aqui na chapa, porque muitas vezes quando a gente tem os outros conectores, existe este problema aqui, depois eles têm que ser soldados, depois às vezes as soldas não funcionam bem e a fiscalização muitas vezes são coisas que não vê. Okay? Nós temos, por exemplo, aqui os IPS pintados ou tratados e o conector com a eletrofusão, a tinta é um bocado inimigo disto. Okay? E com o tiro não, com o tiro eu consigo fazer a pregagem perfeita. Okay? Este conector permite fazer este tipo de situações, passagem das armaduras superior e inferior e fazer a armação e reforços aqui nestes pontos. Pronto. Esta solução pode ser utilizada uma solução mista com conectores em V e com conectores tradicionais. Vigas principais, vigas secundárias, e ficamos aqui com uma solução que não dependemos de nada, simplesmente desta uma linha e aqui do fulminante e fazemos isto facilmente aqui no centro de Lisboa. Não precisamos de geradores, não precisamos de energia para ali além para fazer isto. Okay? Em relação a uma situação deste género, em que muitas vezes em obra temos que soldar o conector com a chapa diretamente, isto cria problemas, ou então eles têm que vir já soldados de fábrica. E aí, para colocar a chapa, temos que fazer aqui a furação, a chapa tem que vir furada a propósito para isto. Com a nossa solução não é preciso nada disto.
À imagem daquilo que acontecia com os elementos de madeira. Existe o software de cálculo, também está disponível para este tipo de elementos, calcula esses tipos de conectores em V, como calcula os conectores CTF, são os conectores tradicionais. Simplesmente alteramos aqui os comprimentos dos afastamentos dos vãos principais, vigas secundárias, as alturas das lâminas de compressão, escolhemos os perfis, se dizemos se é apoiado, se é um vão de continuidade ou não de continuidade. Pronto, escolhemos o tipo de chapa colaborante que nós temos, porque eles também dependem das configurações das chapas, tipo de betão, ok? E colocamos os forces que queremos colocar e as deformações que nós queremos lá ter. Isso, de acordo com o Eurocódigo, depois vai fazer o resultado. E sai a nota de cálculo com o resultado disto. Okay? E quantos conectores é preciso e qual é o afastamento entre eles, no sentido da chapa e no sentido oposto à chapa. Okay? Porque muitas vezes eu vejo em alguns projetos há a preocupação de dimensionar no sentido da chapa e esquecemos muitas vezes de dimensionar no sentido oposto à chapa, que também existe deformação no sentido oposto. Pronto. Em situações de aço-betão, poderá haver situações destas, são construções basicamente do início do século XX, já existia coisas deste género. Isto pode aparecer. Então, isto é uma solução ótima para reabilitar uma situação deste género, em que vamos manter o tipo de alvenarias que nós temos lá, okay? Vamos retirar a camada superior de betão que lá tem, ou de arramaças que lá tinha, vamos fazer aqui um reforço com os nossos conectores, vamos fazer uma armação e vamos colocar uma lâmina de compressão e vamos ficar aí com o piso reabilitado. Okay? Que é uma situação, por exemplo, deste género. Foi retirado aqui os elementos superiores até chegar à viga de base, foi feito o reforço aqui, depois é armado e depois ficamos com a solução reabilitada. Sem proceder à demolição completa da laje. Okay? Situações deste género. Ou deste género. Okay? Nos elementos de betão, conseguimos também fazer a reabilitação dos pavimentos, em que, basicamente, vamos colocar o nosso conector nestas situações, é um autorrescante de betão, especialmente desenvolvido para fazer este tipo de conexão, porque eles têm todos aqui uma chapa especial, depois que tem que entrar aqui com uma ranhurezita, que é provocada. Pronto. E ele é dimensionado, dependendo do tipo de utilização que nós temos e a altura da laje que nós temos aqui. Pronto. Aqui mais uma vez aqui é ETA, esse tipo de produto. Existe este com a chapa, este sem chapa, simplesmente para uma ligação quando temos aqui elementos diferentes desses, em que, pronto, isto tudo depende do tipo de piso existente. Dependendo do piso existente, nós escolhemos o tipo de conectores que vamos colocar, okay? Porque cada um deles tem uma resistência diferente. Pronto. Aqui mais um exemplo. Reabilitação. Em relação à ligação perimetral, aquilo que eu estava a falar há bocado, aqui as ligações, aqui mostro aqui algumas, seja em madeira, seja em aço, ou seja em alvenaria, elas são sempre previstas. E sempre, se possível, com bucha química. Okay? Pronto, a bucha química que nós falámos, e há bocado falei nela, são buchas químicas que o seu desempenho tem que ser um desempenho certificado de alto desempenho. Okay? Tem que ser um produto certificado com uma aprovação técnica europeia para betões fissurados, para zonas de deformação, okay? E tem que ter um teste ao fogo da resina e da ligação e uma certificação sísmica da ligação. Nós temos dois produtos deste género, uma epóxi 100% e uma epóxi acrilado. A Extreme, as duas, porque são produtos de uma gama que nós temos, uma gama sísmica, especialmente desenvolvida para estas ligações de varão nervurado ou varão roscado, tanto uma como outra. Okay? São certificações para varão nervurado com 100 anos de garantia, mínima, 100 anos. Okay? Já é significativo. No mercado que existe há 50 anos, há uma marca ou duas que já tem 100 anos no ferro, no varão nervurado. Não existe certificações de 100 anos em varão roscado, só em ligações betão-betão.
Muitas vezes há publicidade enganosa, que vem nos rótulos dos cartuchos, e a gente olha para os cartuchos, isto é 100 anos, pois, e está aqui o varão riscado, e está aqui o ferro de construção, e não sei o quê. Não, mas cuidado, isto é só para ligações betão-betão. Ligações aço-betão não existe 100 anos, ok? E diz aqui, para varão nervourado. Ou seja, estas certificações são as certificações essenciais para esse tipo de ligações. Toda essa informação no nosso site, TakeOffX, tem acesso a ele com um clique, tem acesso a todos os softwares de cálculo para as ligações de pisos mistos, para as ligações betão-betão, para as ligações aço-betão, com buchas químicas e varões nervourados, e tem acesso também à biblioteca IBIM, a nível de todos esses elementos, tanto dos pavimentos mistos, como das buchas químicas e mecânicas e afins. Okay? E tem acesso na nossa página, estava aqui, pronto. Na nossa página depois tem acesso através da Tecnaga para os pavimentos mistos, tem acesso, por exemplo, aqui o cálculo, todo tipo de produtos, todo tipo de certificações, está lá tudo. Okay? A página está traduzida para português. Pronto, todas as certificações. E todo aqui os arquivos BIM em 3D. Obrigado. Se eu preciso de algum esclarecimento adicional, nós estamos no primeiro stand à direita, à saída da apresentação. Está bem?